Então, hoje nós vamos falar sobre o capacete da salvação, né? Que esse tema aqui é muito forte. E eu quero começar com uma pergunta. Onde você acredita que o inimigo mais trabalha? Muitas vão pensar, é na vida financeira, é no casamento, é na saúde. Mas a área que o diabo mais investe é na nossa mente. Porque tudo começa na nossa mente. Você vê que a palavra fala que de tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque é dele que procede as fontes de vida. Mas só que quando a gente pensa algo negativo, esse pensamento, se a gente não filtrar e a gente não eliminar ele, esse pensamento ele vai para o nosso coração. Então, antes de qualquer pensamento, seja bom ou seja ruim, ele passa primeiro pelo filtro da nossa mente. Então, por isso que às vezes quando a gente tá alegre, feliz, pensando em coisas boas, o nosso coração ele fica tão alegre, tão feliz. E um coração alegre formoseia o rosto. Mas também quando a gente tá triste, quando a gente começa a pensar coisas negativas e a gente não filtra aquilo, a gente não elimina aquilo, quando a gente vai ver, a gente fica com o coração pesado, a gente fica angustiada, a gente fica com medo, ansiosas, seja qual for o pensamento negativo que vai gerar aquela emoção. Então, por isso que Deus, sabendo disso, ele deixou na armadura o capacete da salvação. E aí, antes de qualquer área, o diabo ele vai sempre tentar atingir a nossa mente. Porque se ele controla os pensamentos, ele vai influenciar as nossas emoções. E as suas emoções influenciam as suas decisões. E as suas decisões mudam a sua vida. E é por isso que Deus colocou capacete na armadura. E aí vamos falar alguns pontos para a gente entender. O capacete, ele protegia o quê? A cabeça. O soldado romano, ele sabia que se ele fosse para batalha sem o capacete, seria fatal. Se ele levasse uma flecha, uma espada na cabeça, seria fatal. Então, por isso que ele colocava o capacete. Porque sem o capacete, qualquer soldado ficaria vulnerável. Sabe? E a gente chegou até aqui, a gente já falou várias peças da armadura de Deus. E por isso que é importante cada peça é importante. Porque imagina um soldado, ele vai para a guerra sem o cinturão, sem a couraça, sem o escudo, sem o capacete, sem a espada. Ele vai ficar vulnerável. Por isso que ele tinha que checar, ele tinha que estar com toda a armadura completa. Assim também somos com nós, cristãos. O que hoje muitas mentes cansadas acontecem? Porque o diabo ele vai trabalhar na nossa mente, né? Na nossa cabeça. E aí existem muitas mentes cansadas. Pessoas vivendo com ansiedade, com medo, com culpa, insegurança, pensamento de derrota, comparação, condenação. O inimigo sabe que uma mente derrotada produz uma vida derrotada. Talvez isso seja alguma coisa aqui que você esteja passando. Talvez você esteja passando por alguma situação que está te causando muita ansiedade. Talvez você está passando por uma situação que está te trazendo muito medo, muita insegurança, muito pensamento de derrota, muita comparação e muita condenação. E por isso nós temos que vestir o capacete. Algo que me traz muita comparação e eu tenho que vigiar muito, que eu já falei para vocês, que é o meu ponto fraco e que ali eu tenho que levantar meu escudo, são as redes sociais. Porque às vezes você vai ali, quando você vai ver, e o diabo, ele sabe onde é nosso ponto fraco. Então, ele vai colocar justamente coisas para que você venha se comparar. Então, por isso que você tem que vigiar. Você tem que saber onde é seu ponto fraco. Eu falei isso no vídeo do passado. E você tem que se revestir com a armadura. E você tem que levantar o escudo da fé nesse ponto que você é vulnerável. Ou seja, na sua fraqueza.
O que representa o capacete da salvação? Não significa ser salvo novamente. Representa viver diariamente consciente da salvação que Cristo já conquistou. É proteger a mente com a identidade que temos em Cristo. Uma pessoa que já foi salva diante de Jesus, aceitou o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, e ela é salva, ela já está salva, ela vai fazer de tudo para proteger sua salvação. Quando você vê um cristão que se diz cristão, que ele faz tudo que ele quer, ele bebe, ele se prostitui, ele rouba, ele mente, você vê que ele faz tudo que não presta, mas ele fala de Deus, mas ele fala que aceitou Jesus. Essa pessoa não entendeu o valor que tem a salvação. Porque quando a gente entende a salvação, o peso da salvação, no sentido que eu tenho que proteger isso como a minha vida, porque a salvação é a única coisa que vai levar a minha alma para a eternidade. E Jesus pagou um preço muito caro pela nossa alma. E quando a gente anda com o capacete da salvação, por isso que Jesus falou, por isso que a armadura fala capacete da salvação, a gente tem que andar com essa consciência, com essa mente que eu tô salva, mas eu só permanecerei salva, eu só vou chegar aos fins se eu permanecer. Quantas foram as pessoas que elas estavam salvas, mas hoje elas se encontram no inferno? Por quê? Porque veio uma situação que o diabo criou, ela sentiu ódio, ela sentiu rancor, ela mentiu, ela não conseguiu perdoar, ela teve até que matar alguém, ou ela tirou a própria vida, e ela não teve tempo de se arrepender, e hoje, infelizmente, ela está no inferno. Mas eu e você que estamos aqui, que estamos ouvindo isso, nós precisamos proteger a nossa salvação. Por isso que nós precisamos desse capacete da salvação. Ter em nossa mente que nós fomos salvos por Jesus e eu preciso proteger a minha salvação de toda forma. E eu protejo minha salvação quando eu obedeço à voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala, perdoa, e eu perdoo. Quando o Espírito Santo fala, não fala assim, e eu não falo. Não faz isso, não mente, não trata assim aquela pessoa. São tantas coisas que o Espírito Santo às vezes fala. E às vezes quando eu sou também, gente, eu sou... Como é que eu posso falar a palavra? Quando eu sou covarde, eu também estou pecando. Porque Deus fala que os covardes não herdarão o reino de Deus. Porque quando eu sou covarde, quando eu vejo... Quando o Espírito Santo cria uma situação em que eu posso ali falar de Jesus, quando eu posso ali perdoar, quando eu posso ali, de alguma forma, representar Jesus, sem falar de Jesus, às vezes até. E eu fico com vergonha, não vou falar, porque o que vão achar de mim? Vão me achar religiosa? Não, vão rir de mim. E tem uma palavra, gente, olha, o Espírito Santo me lembra de tudo que eu já li na palavra, mas eu não vou lembrar agora exatamente onde está essa palavra, mas tem uma palavra que fala que se a gente se envergonhar, se eu me envergonhar de Jesus, né, ele também vai se envergonhar de mim. Então, muitas vezes a gente se envergonha de falar de Jesus, de pregar o evangelho, mas também Jesus vai se envergonhar da gente. Então, a gente não tem que ser covarde, a gente não tem que ser tímidas, né? Porque os tímidos, os covardes, não herdarão o reino de Deus. Então, quando eu faço isso também, eu estou também pecando. Então, por isso que nós temos que pedir ao Espírito Santo um espírito ousado, um espírito que tenha coragem de... Quantas vezes eu fui colocada em situações que eu poderia ter mentido, que eu poderia não perdoar, o meu coração gritava para não perdoar, o meu orgulho queria falar mais alto, mas porque eu tinha em mente a minha salvação, porque eu sabia que se eu não fizesse aquilo, eu poderia sujar meu coração e eu poderia perder a salvação. Então eu passava por cima do meu orgulho, passava por cima da minha vontade e fazia o que eu tinha que fazer.
e ali meu coração se limpava, e ali eu renovava minhas forças. E isso não quer dizer que você não vai errar, a gente vai errar. Às vezes vai dar vontade mesmo de não perdoar. Às vezes eu chego para Deus e já falo assim, não, quem errou foi essa pessoa que tem que me pedir perdão, mas porque eu não quero ficar mal contigo, porque eu sei que nós temos que pagar o mal com o bem, então eu vou pedir perdão a essa pessoa, ou eu vou perdoar essa pessoa, e assim eu mantenho uma capacete da salvação em mim. Então a gente tem que ter isso em mente. A minha salvação é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida, a salvação da minha alma. E aí aqui fala, não significa ser salvo novamente, representa viver diariamente consciente da salvação que Cristo já conquistou. É proteger a mente com a identidade que temos em Cristo. Olha só, a sua identidade, a minha identidade está em Cristo. A palavra fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu lembro que quando eu estava com baixa autoestima, não sei se vocês leram o e-book que eu coloquei lá no grupo no início, ou se vocês já ouviram a minha história, mas quando eu passei por baixa autoestima, um dos versículos que me ajudou foi esse, que fez eu erguer, que fez eu aumentar, tornar a minha autoestima inabalável, que me fez parar de pensar que eu sou fracassada, foi esse, que eu sou feita à imagem e semelhança do meu Deus. E como que eu posso olhar para Deus? Como é que a gente vê Deus? Uma vez eu estava pensando, como é que eu vejo Deus? Como? Porque Deus, ele é invisível. Por mais que ele é soberano, ele é invisível. Mas eu posso ver Deus quando eu olho para Jesus. Por isso é tão importante a gente ler os evangelhos. Porque a palavra fala, né, que se você quer ver Deus, olha para Jesus. Então, quando você vê Jesus, por isso que Jesus veio, e quando você olha para o amor de Jesus, se Jesus se sacrificou, fez tudo que ele fez, a gente consegue ver Deus. Então, não tem como uma pessoa falar, eu não consigo ver Deus. Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para o que Jesus fez, você vai ver como o amor de Deus é imensurável. O amor de Deus é tão grande por nós que o amor de Deus é comparado com o amor de mãe. Porém, ele fala que até uma mãe pode esquecer do filho, mas ele jamais vai esquecer do filho que ele ama. Então, a gente tem que ter esse entendimento. A minha identidade está em Cristo. E aí, depois que eu trabalhei, né, minha autoestima, e eu estava estudando o capacete da salvação, a minha identidade ainda se fortaleceu mais ainda. Quando eu acordo, eu lembro que eu sou amada, eu fui perdoada, eu fui comprada por um valor imensurável. O valor da minha alma não tem preço que pague, porque o valor da minha alma foi pago na cruz pelo sangue de Jesus. Então nada nesse mundo pode pagar o valor da minha alma e o valor da sua alma. Você consegue entender o quanto a sua alma é preciosa, o quanto você é preciosa? O próprio Deus mandou o seu filho. Imagina, eu não consigo. Eu sou mãe de 2 filhas, eu não consigo mandar minhas filhas. Não sei se eu entendi direito. A Siri aqui falando, não é com você não, Siri. Eu não consigo mandar minha filha para um mundo tão cruel como está hoje, ser sacrificada. Eu não consigo, gente. Eu não conseguiria. Mas Deus, ele conseguiu mandar o seu único filho por amor. Você consegue entender que amor é esse? E quando você consegue entender esse amor, só quem consegue entender esse amor dá o valor para a salvação que é Jesus. Então, a sua identidade, se hoje você se sente insegura, se você se sente feia, se você se compara muito com as pessoas, se você tem algum complexo de inferioridade, se você tem baixa autoestima, olha para Jesus. Ele é a tua salvação. Você já foi salva, você é amada, você é perdoada, você foi comprada por um valor imensurável. Você tem um valor inestimável. Ninguém pode chegar para você e dizer que você não tem valor, porque você já tem, o seu valor está em Jesus. Seu valor já foi pronto, não tem. E eu creio que muitas vezes o diabo usa as pessoas que não são de Deus para, às vezes, falar que você é feia, falar que você não tem valor, falar que
você não presta. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai chamar alguém de feio, quando a gente vai xingar uma pessoa, quando a gente vai falar mal contra aquela pessoa. Se aquela pessoa tem uma intimidade com Deus, você tá falando, é como se você chegasse para aquela pessoa. Se eu chego e falo assim, por exemplo, Eduarda, você é feia. Eu tô falando para Deus que a Eduarda, Deus não fez bem ela. Deus não, eu tô indo contra a criação de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai contra as coisas de Deus. Quando imagina a Eduarda, que é a minha mãe, eu chego e falo mal dela, só porque eu tenho inveja dela, só porque eu não vou com a cara dela, eu começo a inventar muitas coisas dela. Eu tenho que ter cuidado, porque só ela e Deus sabe da intimidade. E quando você vai contra uma pessoa que tem intimidade com Deus, você está indo contra o próprio Deus. E eu lembro quando eu estava no meu primeiro casamento, que eu passei, por aquelas guerras, e eu lembro que eles tentaram tirar, me fizeram afastar da igreja através da minha filha Ayane, e não conseguiram. E eles estavam com tanta raiva e estavam tentando as coisas contra mim, e aí eu quieta, e eu só orando, eu orava porque eu sabia que era um mal que estava agindo contra eles. E eu lembro que o meu marido chegou e falou para mim, por favor, eu não sei mais o que fazer, porque as costas da minha irmã tá enchendo de coisas vermelhas e a minha mãe não tá mais conseguindo dormir. Por favor, ora por elas. Aí eu falei, mas eu não tô fazendo nada. Elas estão assim com raiva de mim, elas estão com raiva porque eu tô indo para a igreja. E eu me dava muito bem com elas. Mas eu creio que o ódio que surgiu nelas por causa que eu ia para a igreja fez tanto mal a elas que aquilo transbordou no corpo delas. E eu falei, não, eu tô orando por elas, eu perdoo elas, eu não tô com raiva delas. E isso já foi falado cientificamente, que o câncer, ele vem por causa das emoções ruins e negativas que nós alimentamos dentro de nós. Por exemplo, as pessoas que não perdoam, as pessoas que não têm raiva, as pessoas que são muito, alimentam todo o tempo, muito estresse. Então, o corpo não aguenta e por isso que dizem que o câncer vem desses problemas emocionais. Então, por isso a importância da gente ter o capacete da salvação, da gente perdoar, da gente revestir cada peça da armadura para que a gente esteja prontas para quando o Senhor Jesus voltar. E aí aqui outro ponto. O inimigo tenta mudar a sua identidade. Foi assim com Eva. Foi assim com Jesus no deserto. Sempre começa com a dúvida. Será que Deus disse que você não pode comer nenhuma fruta aqui do paraíso? O diabo, ele sempre vai querer fazer você duvidar. Se és filho de Deus, transforma esses pão em pedra. Se Jesus não tivesse uma intimidade, uma identidade firme em Deus, ele teria caído em tentação. E a gente não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui hoje, vocês não estariam aqui hoje. Já Eva, ela fracassou. Mas Jesus não. Quando o diabo veio com a dúvida para Eva, ela caiu na armadilha, porque ela estava sem o capacete da salvação. Já Jesus estava revestido de cada peça da armadura. Quando ele falou, se és filhos de Deus, ele sabia que era filho de Deus. Quando nós sabemos quem nós somos para Deus, nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós não precisamos provar. Se hoje chegarem e falar, olha só, você está aqui, será que você é filha mesmo de Deus? E muitas vezes o diabo vem com esses pensamentos quando acontece alguma coisa ruim. Quando a gente está passando por uma dificuldade, por um problema, por uma situação, ele vem. E eu lembro que quando eu estava passando por aquele deserto no meu primeiro casamento, eu tenho certeza que ali Deus estava moldando o meu caráter, estava moldando a minha fé, estava
me criando para quem eu sou hoje, porque era tantos pensamentos. Eu era uma pessoa que já mentia, eu bebia. Eu conhecia Jesus, eu conhecia o Espírito Santo. Eu não conhecia o Espírito Santo, eu nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo, mas eu tinha ouvido falar de Jesus, eu ia para a igreja, mas eu não tinha intimidade com Deus, eu não tinha o Espírito Santo ainda. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós entendemos o valor da salvação, nós... Ai, gente, desculpa. Porque eu queria que vocês entendessem o que eu tô falando. Porque o valor da salvação é muito. E eu peço, o Espírito Santo me usa para falar com eles, porque eu lembro tudo que eu passei, tudo teve um propósito, porque eu consigo entender quando as pessoas falam, eu tô passando por isso, tô falando por isso, eu lembro tudo que eu passei e eu falo, não desiste, lê a palavra todos os dias, não duvida, porque foi isso que me fez chegar até onde eu cheguei. Mas o quê? Ai, gente, é muito forte isso. O capacete, ele protege contra as mentiras. A salvação nos lembra, eu pertenço a Cristo. Eu fui perdoada, eu fui adotada, eu sou amada, eu tenho uma nova identidade em Cristo. Minha história não é definida pelos meus erros. Ela é definida pela cruz. A minha vida, a sua vida é definida pela cruz. E como que eu visto o capacete da salvação? Eu tenho que renovar minha mente todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo, vai vir situações que o diabo vai criar pra gente duvidar de quem a gente é. Pra falar pra gente, olha, você não presta, você fracassou, você tá passando por essa doença, Deus não tá com você, você tá passando por essa situação financeira, Deus não tá com você. Mas se você já entregou sua vida para Jesus, você precisa só ajustar o caminho, você só precisa vestir as armaduras, pedir sabedoria ao Espírito Santo. Como eu passo por essa situação? Eu tô nessa situação, foi porque eu criei? Foi por um erro meu? Ou é algo que o Senhor quer me mostrar para que eu venha aumentar minha fé, para que eu venha criar mais intimidade? Tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus. Se você ama Deus, eu sei que eu amo a Deus, qualquer situação coopera para o bem. E eu lembro tudo que eu passei, realmente tudo cooperou para o meu bem, para que hoje, qualquer situação que eu passo, eu não vou correr e me esconder do meu Deus como Eva fez no paraíso. Quando ela pecou, ela saiu, ela correu, se escondeu de Deus. Hoje, quando eu erro, quando eu faço alguma coisa, eu corro pro braço do meu pai e falo, perdoa, pai, eu errei de novo, me ajuda, segura na minha mão. E quantas pessoas o diabo tem cefado, levado almas todos os dias, porque as pessoas não conseguem perdoar, porque as pessoas não conseguem pedir socorro. Então, nunca corra de Deus. Ele é um pai que ama, que te ama. Não importa, eu entendo o amor de Deus, porque hoje eu sou mãe, não importa o que minhas filhas façam de errado, eu sempre vou amar elas, e seja o que for, eu entendo o amor de mãe. Às vezes a gente fala, às vezes a gente sempre tem a ovelha negra em casa, né? Eu tenho um irmão que ele é o que dá mais dor de cabeça pra gente, e às vezes a gente fala, mãe, a senhora passa demais a mão na cabeça dele, mas é amor de mãe. A mãe, a gente que é mãe, a gente sempre vai amar o nosso filho, não importa o que ele faça. E às vezes assim é Deus conosco, não importa o que a gente faça, Ele vai nos amar de qualquer maneira. Desculpa, gente, essa pregação tá forte, mas é porque eu sei que o Espírito Santo quer falar com a gente. E aí, como aplicar isso diariamente na nossa vida?
a gente tem que pensar o que tem ocupado a nossa mente. Pensa o que tem ocupado a tua mente. A tua mente tem que estar ocupada com a salvação. Eu tô salva. Você tem que pensar todos os dias, eu tô salva. Eu não posso voltar pra lama, eu não posso mentir, eu não posso fazer coisas que vêm entristecer Jesus. Toda vez que a gente peca, toda vez que a gente mente, toda vez que eu não perdoo, toda vez que eu faço algo que vai contra Deus, é como se eu estivesse pregando Jesus na cruz. E Jesus, ele não merece isso. A gente tem que sacrificar o nosso eu. É como fala Paulo, diz que Paulo, ele murmurava a carne dele para que a vontade de Deus fosse feita. E a gente tem que fazer isso, sabe? A gente começou um propósito muito forte de 40 dias pra gente descobrir o propósito e falar que a gente tá sem comer açúcar, né? Mas esse propósito é muito forte. E eu tô lendo o livro e fala que Deus, o nosso foco não tem que estar em nós, tem que estar em Deus, sabe? E tá sendo tão forte esse propósito, porque Deus tem falado muito mais comigo, porque eu tô esses dias sem comer açúcar, eu tô orando 3 vezes na semana, então são coisas que têm me aproximado mais de Deus. Então a gente tem que se apegar em coisas, entrar em grupos que realmente, sabe, tem coisas de Deus que tá nos puxando, nos levando para Deus. A gente tem que se unir, a gente tem que se juntar, a gente tem que uma orar pelas outras, a gente tem que se fortalecer, porque o diabo, ele tem ceifado muitas almas. Esse momento que a gente tá falando, tem pessoas que estão morrendo, e a pergunta é, será que elas estão sendo salvas? Será que eu poderia ter salvado? Será que eu poderia ter feito mais alguma coisa? Então pensa, o que tem ocupado a sua mente? A palavra de Deus? Ou as notícias? Ou as redes sociais? Ou o medo? Ou a comparação? Porque aquilo que ocupa a tua mente é aquilo que vai dirigir a tua vida. Se as redes sociais ocupam a tua mente, então é as redes sociais que vão dirigir a sua vida. Se é o medo que ocupa a tua mente, você vai viver medrosa, você não vai conseguir fazer muitas coisas, porque o medo tá ali, te guiando. Se é a comparação, então é a comparação. Agora, se é a palavra que dirige a tua mente, ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. E é outro ponto muito forte também, que é rejeitando pensamentos que não vêm de Deus. Nem todo pensamento merece ser alimentado. Preste atenção. Nenhum pensamento merece ser sua atenção. Você tem que... Nem todo pensamento merece sua atenção. Quando vir um pensamento, você tem que filtrar. Por que eu tô pensando isso? Por que eu tô pensando isso? Esse pensamento aqui, por exemplo, às vezes me vem um pensamento de entrar nas redes sociais. Agora eu penso, pra que eu vou entrar? Pra quê? Às vezes a gente vai entrar só pra ver stories, rolar o feed, e aquilo vai me aproximar de quê? Vai me alimentar o quê? E às vezes eu vou ver notícias ruins e aquilo vai alimentar o quê? A minha carne. E aí, alguns pensamentos vão precisar ser combatidos. Em Coríntios 10:5 fala, levando cativo todo pensamento à obediência em Cristo. Então, nós temos que controlar nossos pensamentos. Aquilo que foi o que eu falei no início. O nosso coração, ele só vai se manter limpo, puro, ou vai manter sujo. Isso vai ser uma decisão do que eu deixo entrar na minha mente. Porque primeiro vem daqui. E se eu alimento aquele sentimento, ele vai para o meu coração. E se vai para o meu coração, se ele não é um bom pensamento, aquilo vai me deixar desnorteada. Lembrando quem você é em Cristo. O Espírito Santo constantemente nos lembra da nossa identidade. O Espírito Santo nos lembra. Você não é o seu passado. Você não é o seu pecado, você não é seu fracasso. O que ele sempre lembra que você é filha, que você é amada, que você é escolhida, que você é preciosa, que você já foi justificada por ele na cruz, que você é uma nova criatura em Cristo. Então, por isso nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos lembrar. Quantas vezes eu já passei por isso, a gente tá com um pensamento ali negativo e o Espírito Santo vem e fala, faz isso. Quantas vezes eu já acordei
assim, meio cansada, e o Espírito Santo bota um louvor e canta, e aí eu vou, coloco um louvor, canto, e ali renova minhas forças. Quantas vezes vem um pensamento negativo, você não vai conseguir, e eu lembro, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então eu preciso do Espírito Santo. Aí eu quero deixar um exemplo prático. Imagina uma pessoa que ela acorda todos os dias, ela olha no espelho e fala, eu nunca vou conseguir. Depois de se ela tá todo tempo ela se olha no espelho, eu não vou conseguir, eu não sou feia, eu não presto. Depois de um tempo ela vai acreditar naquilo. Agora imagina você todos os dias olha no espelho e fala, eu sou filha de Deus, ele cuida de mim, eu sou amada, eu sou justificada, eu já fui perdoada. A sua vida muda. E eu lembro justamente quando eu passei por baixa autoestima que das âncoras que eu mais usei era, eu olhava no espelho todos os dias e falava, eu sou imagem e semelhança do meu Deus. Por isso eu me decido hoje me amar. Por isso eu decido todos os dias me amar. E aí eu tomava atitude de uma pessoa que se amava. Eu comecei a ir para academia, eu comecei a me cuidar, eu comecei a fazer coisas que eu amo. Então você tem que olhar todos os dias no espelho para você, e quando seus pensamentos falarem que você não presta, que você é feia, que você é isso, que você é aquilo, vai e declara que você é filha de Deus, declara que você já é salva, que você é amada, que você é linda, que você é a imagem e semelhança de Deus, porque é isso que você é. Não deixa o diabo pintar e bordar na sua mente. Veste o capacete da salvação, você já é salva, você já tem Jesus na sua vida e você tem um valor, você é linda e maravilhosa. E é assim que nós temos que andar. Nós somos saudades de Deus, nós temos que vestir a armadura todos os dias e ir para a guerra. Porque um soldado que ia para a guerra sem a armadura, ele morria. E é isso, muitas pessoas que estão crendo em Deus estão morrendo porque elas não, espiritualmente falando, porque elas não vestem a armadura de Deus. Elas vão elas acordam, vou para as redes sociais, vou assistir mais isso aqui, elas estão ali, sem a armadura, e o diabo, tá detonando com ela. Ela não vai para frente, a vida dela não vai para frente, a vida dela tá amarrada. Agora, uma pessoa que sabe o seu valor, que veste a armadura de Deus, ela vai para frente. E quando o diabo coloca um pensamento que você não presta, que você é isso, que você não é isso, você se ergue, você levanta a espada, você coloca o escudo, você fala, não, eu não aceito isso aqui não. E assim você vai dia após dia até o Senhor Jesus voltar. O Espírito Santo protege nossa mente. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos lembraria sua palavra. Ele nos ensina, ele nos guia, ele nos... Sempre que pensamos coisa errada, ele fala. Sempre que acontecer sempre que vir um pensamento errado para você, pergunta, Espírito Santo, isso vem do Senhor ou é coisa da minha mente? Ou isso é coisa do diabo? E o Espírito Santo vai revelar. O capacete agora uma coisa importante. O capacete ele era colocado antes da batalha. O soldado não chegava lá no meio da batalha e colocava o capacete. Não, ele ia antes, é o que eu falei. Toda vez, todos os dias quando eu acordo eu falo, eu me revisto com a armadura. E eu vou falando, cada peça eu vou falando. Então eu tô numa guerra, você tá numa guerra espiritual. O diabo, ele quer a nossa alma todo instante, ele só procura uma brecha. Ele só quer uma brecha para pegar nossa alma. E nós temos que estar todos os dias. Para de brincar, para de ficar nas redes sociais, para de achar que o mundo é um mar de rosas. Não, nós estamos numa batalha. Mas aqueles que estão revestidos com a armadura de Deus, aqueles que sabem o seu valor, que está com a sua identidade em Cristo, esses sim têm paz. Mesmo que estão no meio da guerra, eles têm paz. E como que eu visto o capacete todos os dias, Betinha? Então, ler a palavra todos os dias. Orar ao acordar. Lembra diariamente quem você é em Cristo. Lembra quem você é em Cristo. Nunca esqueça.
Nunca mais esqueça quem você é em Cristo. Rejeite os pensamentos de condenação. Controlar o que alimenta a sua mente. Isso é uma decisão minha. Eu controlo o que alimenta a minha mente. Pedir ao Espírito Santo discernimento e declarar as promessas de Deus sobre sua vida. Quero deixar umas reflexões, umas perguntas para você. Quais pensamentos mais ocupam minha mente? Tenho alimentado minha fé ou meus medos? Minha identidade está em Cristo ou na opinião das pessoas? O que tem moldado meus pensamentos? Tenho permitido que o Espírito Santo renove a minha mente diariamente? Eu preciso renovar minha mente todos os dias. E conclusão. O inimigo sabe que não precisa controlar toda a sua vida. Se conseguir controlar sua mente, o resto se torna muito mais fácil. Mas Deus nos deu um capacete. Uma mente protegida pela salvação. Uma identidade firmada em Cristo. Uma esperança que nenhuma circunstância pode roubar. E é isso. Vamos vestir com o capacete da salvação e nunca mais esqueça que você salva. Nunca mais esqueça que Cristo pagou um preço muito alto pela sua alma, pela minha alma. No dia que você estiver passando por uma situação ruim, grita, pede socorro, mas não alimenta pensamentos negativos. Nunca pensa que Deus te abandonou, que Deus não te abandona. Eu que abandono ele, mas ele nunca vai te abandonar. Nunca. Segura a mão. E eu, por saber disso, posso passar o que for. Eu sigo o Senhor segurando minha mão. Não me deixa. Meu Deus, eu sempre estou falando, sempre estou orando, sempre, porque eu sei que ele nunca vai me deixar. Mas eu posso deixar ele. Então eu tenho que... A minha luta é comigo mesma. Porque Deus está ali. Ele é Pai. Mas eu, com minha carne, eu tenho que lutar com minha carne para não deixar o meu Deus. Para não pecar contra o meu Deus. E é isso, gente.